a obter uma anestesia suficientemente profunda para poder executar operações cirúrgicas. O êxito deste último foi ímpar, deixando de lado os fenômenos paranormais. Os resultados obtidos por ele constituem o fato mais extraordinário da história do mesmerismo. Se esses resultados não estivessem consignados nas atas oficiais, a aparente impossibilidade de reproduzi-los bastaria, naquela época, para desacreditar totalmente o procedimento em questão. O grande passo seguinte dado pelo hipnotismo foi considerado por Elliotson e seu grupo como uma demonstração hostil. Quando Braid descobriu que a hipnose pode ser produzida sem passes, os mesmerianos acreditaram estar seriamente ameaçada sua teoria dos eflúvios terapêuticos. E era certo, porque essa teoria foi, na realidade, relegada ao esquecimento, de maneira demasiadamente absoluta, na minha opinião, pelo recurso, cada vez mais amplo e exclusivo, da simples sugestão. As experiências de Braid diferem consideravelmente daquelas praticadas antes e depois dele. Seu método inicial da visão convergente produziu resultados que ninguém conseguiu atingir, depois dele, e o estado que obtinha lhe parecia suscetível de deter e dissipar enfermidades que nem o hipnotizador nem o paciente acreditavam suscetíveis de cura. Porém, mais tarde abandonou esse processo, a favor da simples sugestão verbal, porque se assegurou que a única coisa necessária era preocupar-se em influir nas ideias do paciente. Mostrou, a seguir, que todos os fenômenos chamados frenológicos e que os efeitos presumíveis dos ímãs, dos metais, etc., também podiam ser produto da sugestão. Assim, atribuía importância enorme ao poder do paciente em resistir às ordens do operador e a produzir sobre si mesmo os efeitos do hipnotismo, sem a ajuda do operador. A inovação mais importante, introduzida por Braid, foi, na minha opinião, a possibilidade da auto-hipnotização, por concentração da vontade. Essa experiência nova sobre as faculdades humanas, sob certo aspecto a mais importante de todas, conseguiu apenas escassos imitadores. Falando das ideias divulgadas pelo grupo de Braid, devemos mencionar um hábil experimentador, ainda que inferior a Braid, cujas obras parecia desconhecer. Vamos falar do Dr. Farnestock, cuja obra Stavolism, or Artificial Somnambulism, Chicago, 1871, não atraiu a atenção que merecia, quer por causa de seu estranho título, por causa de sua falta de clareza, quer por causa de sua publicação numa cidade que, naquela época, achava-se totalmente nos confins da civilização. Farnestock parece ter obtido, pela autossugestão em pessoas sãs, resultados que, sob muitos aspectos, são muito superiores aos demais conhecidos até então. Não temos razão alguma para duvidar desses resultados, só porque não foram reproduzidos com o mesmo êxito, e meu objetivo é precisamente mostrar que na história do hipnotismo, a impossibilidade de reproduzir com êxito as experiências que outros realizaram com sucesso não tem importância alguma. O hipnotismo recebeu um novo impulso na França, graças a Charles Richet, cuja obra está liberta de toda estreiteza de critério e de toda conceituação falsa, mas o movimento inaugurado por ele foi impulsionado numa direção singular e infeliz por Charcot e sua escola. Fato estranho, Charcot, que foi talvez o único homem eminente que deveu sua reputação profissional exclusivamente a seus trabalhos sobre o hipnotismo, é, ao mesmo tempo, o homem cujas ideias são consideradas naturalmente errôneas e que aparece a todos como tendo seguido um caminho errado, do qual querem os seus discípulos afastar-se agora. Os principais resultados obtidos por Charcot, como os de seus antecessores supracitados, são os que se reproduzem com raridade depois. As famosas 3 fases do hipnotismo maior são coisas nas quais hoje ninguém crê. Mas isto não se aplica ao que outros hipnotizadores possam obter, caso queiram, mas ao qual as experiências mostraram que os resultados e os sintomas,
aos quais Charcot atribuía enorme importância, só são o produto superficial de sugestões prolongadas e, por assim dizer, endêmicas, como as observadas em Salpêtrière. Chegamos à corrente atual de maior importância e que contém seu ativo com o maior número de curas. A escola de Nancy, iniciada por Liebaut, combate, pouco a pouco, com uma crescente convicção, os presumíveis sinais somáticos de Charcot, a irritabilidade neuromuscular, etc., que era considerada como a condição essencial do hipnotismo. Até que Berenhen declarou corajosamente que o estado hipnótico é igual ao sono comum e que a sugestão hipnótica era a única causa da reação hipnótica, nada mais sendo do que um simples conselho ou ordem verbal. Isso, infelizmente, era demasiadamente simples para ser correto. Nenhum sono, entre 1 milhão, constitui realmente o estado hipnótico, e nem a sugestão, entre 1 milhão, alcançam o subliminar nem influi realmente sobre ele. Se as teorias de Berenhen, consideradas em sua última expressão, fossem verdadeiras, na atualidade ter-se-iam curado todos os doentes. O que Berenhen fez foi curar muitas pessoas sem passes mesmerianos, sem nenhuma crença na força superior à do operador ou à do indivíduo que iria ser hipnotizado. E, nesse aspecto, estão as suas experiências mais valiosas, que mostram o hipnotismo reduzido a seus aspectos mais simples. O sono hipnótico, disse com efeito Berenhen, é o sono comum, a sugestão hipnótica, uma ordem comum. Ordena-se ao paciente que durma e, caso durma, ordena-se que se porte bem e, imediatamente, se porta bem. Desse modo ouvimos ao prestidigitador que nos explica como realizou suas façanhas sem esperar reproduzi-las com um resultado tão brilhante. Uma ordem comum não consegue curar um homem comum de seu reumatismo ou de odiar o cheiro de aguardente que tanto apreciava, até então. Resumindo, a sugestão é algo mais complexo do que uma palavra, supõe com certeza uma profunda mudança nervosa, provocada por uma atividade nervosa vinda de dentro ou de fora. Antes de ficarmos satisfeitos com a fórmula de Berenhen, devemos considerar novamente as mudanças a que nos propomos efetuar e ver se os métodos empregados até aqui pelos hipnotizadores eram capazes de provocá-las. Segundo Berenhen, somos todos suscetíveis à sugestão e o que nos propomos obter é um aumento de nossa suscetibilidade a ela. Mas deixemos, por um momento, do encanto das palavras do oráculo. Trata-se de tornar o organismo mais obediente, para o fim a que o dedicamos. O sono, com o qual geralmente se identifica o hipnotismo, não constitui, neste caso, uma condição essencial, porque as modificações subliminares se obtêm, com frequência, sem vestígio algum de sonolência. Vejamos, agora, se certas ações nervosas, ora difusas, ora especializadas, tendem a fazer surgir, não o sono nem a catalepsia, antes essa espécie de reação fácil com a ajuda de gestos visíveis, ou com processos ativadores nutritivos invisíveis, que constituem a hipnose, tal como entendida na prática, com seriedade. Entre os agentes externos suscetíveis de influir sobre o sistema nervoso, em geral, os medicamentos narcóticos ocupam o primeiro lugar. O ópio, o álcool, o clorofórmio, a cannabis indica, etc., afetam o sistema nervoso de maneira tão especial, que tornam a ideia de empregá-los a título de agentes hipnóticos completamente natural. E alguns pesquisadores observaram, com efeito, que uma ligeira cloroformização torna os indivíduos mais sensíveis à sugestão. Jonetti citou um caso de sugestibilidade produzido durante a convalescença do delirium tremens. Outros hipnotizadores, Branwell, descobriram que o clorofórmio tornava os indivíduos menos hipnotizáveis e o álcool é, no geral, considerado como um agente que diminui a suscetibilidade hipnótica. Aguardando outras experiências com os diversos narcóticos,
podemos dizer que os resultados conhecidos até agora tornam pouco provável a opinião que considera a hipnose como o resultado de uma atividade fisiológica direta, exercida por agentes externos. A semelhança aparente entre a narcose e a hipnose diminui, com efeito, quando a submetemos a uma análise mais profunda. Produz-se, tanto numa como na outra, uma fase caracterizada por uma ideação incoerente, delirante, só que, no sujeito narcotizado, esta fase precede o estado de inibição de todo o sistema nervoso e os centros superiores são os primeiros a paralisar, enquanto que na hipnose a inibição das faculdades supraliminares parece, na maioria dos casos, só uma condição preliminar necessária à entrada em jogo de faculdades novas, entranhadas nas profundas regiões do eu. Temos que citar ainda, no número de fatores externos capazes de produzir efeitos difusos em todo o sistema nervoso, as impressões súbitas, cuja ação pode ocasionar a morte por parada do coração, provocar paralisia, ou estupor a tonitus, uma forma consagrada de loucura, que determina-se mobilidade cataléptica na qual um simples soar de gongo pode aterrorizar uma doente de Salpêtrière. Fenômenos semelhantes foram observados em certos animais, como a rã, o escaravelho, etc. Todavia, o caráter hipnótico desses estados é extremamente duvidoso. Não se demonstrou a existência, nos casos desse gênero, de uma verdadeira faculdade de reação, de obediência à sugestão, a menos que se trate, como em certos casos da Salpêtrière, de uma forma de sugestão tão evidente e habitual que a obediência a essa sugestão possa ser considerada como parte do estado cataléptico. Assim, a maleabilidade do cataléptico, cujos braços se mantêm na posição em que os colocaram, deve ser considerada com maior exatidão, como um estado caracterizado por um poder de reação menos forte e rápida aos estímulos internos e externos. Existe uma forma de produção da hipnose entre certas pessoas histéricas, que se distancia igualmente dos estímulos maciços, difusos e das ações locais. É, propriamente dito, um estímulo local, mas não se vê por que razão, a não ser que seja em virtude de um capricho profundo do organismo. O trajeto especial, que neste caso é um trajeto sensitivo, se desenvolveu numa direção mais do que em outra. Falo da produção do estado hipnótico como consequência da pressão exercida sobre o que se chama de zonas hipnógicas, cujo ponto de partida é constituído pelas zonas de anestesia que se encontram nos histéricos, os estigmas das bruxas de nossos antepassados. De acordo com o que sabemos atualmente acerca disso, a disposição desses estigmas é completamente arbitrária, isto é, não parece depender de nenhuma lesão central como as dores irradiadas que se produzem durante o curso de lesões orgânicas profundas e que se manifestam por zonas de sensibilidade superficial que seguem a disposição dos troncos nervosos. As zonas anestésicas são um exemplo do que eu convencionei chamar de autossugestão irracional da zona hipnótica e são, com mais precisão, determinadas por caprichos incoerentes do que por antecedentes puramente fisiológicos. Quanto aos pontos que se chamam de zonas esterógenas, zonas hipnógicas, zonas hipnofrenatrices, etc., e que sua constância no mesmo indivíduo poderia fazer com que fossem consideradas como a causa fisiológica imediata da ação subsequente à pressão exercida em seu nível, parecem-me, apesar de sua constância, como localizações puramente arbitrárias, criadas em virtude de uma decisão inconsciente de eu subliminar, do qual constitui o resultado externo. A pressão local exercida ao nível desses pontos não seria, na minha opinião, mais do que um simples sinal, um aviso às faculdades preexistentes dos centros da camada hipnótica, cujo funcionamento não se submete a lei alguma. Onde outros veem uma ação fisiológica, vejo tão somente o efeito da autossugestão. Certos técnicos recorreram, para praticar a sugestão, ao que se chama de estimulação monótona.
Dessa forma, Auguste Voisin, ao se ocupar de pessoas incapazes de fixar sua atenção, recorreu ao seguinte procedimento: depois de separar as pálpebras com a ajuda de um blefaróstato, fazia com que fixassem a vista durante horas seguidas num ponto ou num objeto qualquer, por exemplo, uma lanterna elétrica acesa. Os indivíduos acabavam por cair num estado semicomatoso, que os tornava extremamente suscetíveis à sugestão. Trata-se, neste caso, de um antecedente verdadeiramente fisiológico do sono hipnótico. Não o creio. A excitabilidade mórbida dos indivíduos constituía simplesmente um obstáculo para a hipnose e, se tivessem sido capazes de prestar uma atenção suficiente à sugestão verbal, que foi necessária em todos os casos, o sono hipnótico teria sido obtido sem estimulação monótona. As estimulações monótonas, por exemplo, o tic-tac de um relógio, o ruído produzido pela hélice de um navio, longe de serem capazes de provocar sempre a hipnose, na maioria dos casos terminam por desviar a nossa atenção ou por nos incomodar. O mesmo ocorre com o embalo, que ainda que sirva para adormecer algumas crianças, atua de maneira irritante sobre outras. Em todo caso, o embalo atua sobre os centros espinais e os canais semicirculares, e sua ação soporífica deve-se menos à sua repetição monótona do que aos movimentos maciços do organismo. Os mesmos passes atuam menos como estimulação monótona do que como simples sugestão, e isso de acordo com a experiência de técnicos como Milne e Bramwell, que os empregam sempre com êxito. A conclusão que se depreende de nossa análise dos processos que se supõe exerçam uma ação fisiológica que termina no sono hipnótico, é que estes comportamentos constituem somente maneiras diversas de praticar a sugestão, e isso nos leva a considerar, com a escola de Nancy, a sugestão como o único meio de provocar a hipnose. Mas como e em que condições atua a sugestão? É evidente que a obediência à sugestão não pode depender da vontade do indivíduo, pela simples e única razão de que se dirige a uma região situada muito além da região em que se manifesta a vontade. Tal indivíduo pode desejar curar-se de determinada doença, pode desejar obedecer, mas uma simples expressão verbal feita por alguém de seu desejo, que sob a forma de uma ordem ou um impulso, não basta para concretizar sua cura. Para que o resultado desejado se produza é necessária a interferência de outro fator, que até agora não foi suficientemente considerado. É necessário que a sugestão externa se transforme numa sugestão vinda de dentro, isto é, numa autossugestão, e assim a sugestão se converte num apelo eficaz ao eu subliminar, não só necessariamente ao eu em seu aspecto mais central e unitário, mas ao menos a uma das camadas das faculdades subliminares que descrevi anteriormente. Ao formular essa definição da sugestão, não desejo, em absoluto, dar qualquer explicação acerca da sua eficácia em certos casos e de sua ineficácia em outros. Tudo o que posso dizer é que a maior ou menor eficácia da sugestão não depende, como até agora se acreditou, desta ou daquela diferença entre os diversos meios de sugestão empregados. A ação da sugestão é caprichosa e não se deixa reduzir a leis, mas encontramos a mesma aparência arbitrária e fortuita nos fenômenos da desintegração da personalidade, do gênio, do sono, do automatismo motor e sensorial. Encontramo-nos ali diante de um mistério que é parte do mistério relativo às relações existentes entre o subliminar e o eu supraliminar. Mais tarde iremos tratar de esclarecer um pouco esse mistério. Vejamos, entretanto, se a concepção do eu subliminar pode, por sua natureza, proporcionar novos elementos suscetíveis de lançar um pouco de luz sobre os fenômenos hipnóticos. Podemos dizer, em primeiro lugar, que, tendo descoberto o fato de que as faculdades subliminares encontram seu mais completo desenvolvimento durante a fase do sono, devemos esperar que a evocação artificial dessas faculdades seja, por sua vez, seguida do próprio sono.
Mas é precisamente um estado particular semelhante ao sono, o que caracteriza principalmente a hipnose, e ainda que as chamadas sugestões hipnóticas manifestem, às vezes, seus efeitos durante a vigília, os maiores êxitos terapêuticos obtidos mediante o hipnotismo produziram-se durante um sono mais ou menos profundo, um sono compatível com atividades mais ou menos estranhas, mas que é seguramente mais profundo do que o sono normal. Eu me absterei de seguir a Bering, que assemelha o sono hipnótico ao sono normal. Direi, antes, que no hipnotismo, da mesma forma que no êxtase, na letargia e no sonambulismo, o eu subliminar aparece na superfície de um modo que conhecemos e substitui ao eu supraliminar na medida necessária para o cumprimento de sua obra. O caráter dessa obra já o conhecemos, só que aquilo que vimos, em outras ocasiões, se realizar espontaneamente, se produz então, como resposta ao nosso chamado. Este conceito simplificado do hipnotismo nos permitirá compreender muitos fenômenos cuja interpretação e explicação são ainda muito discutidas. Assim, as diferentes fases do estado hipnótico descritas por Charcot, Liebald e Gurney, cada uma das quais apresenta, como disse Gurney, sua própria memória, sem relação nem confusão com a memória dos estados que a precedem ou a seguem. Estas fases, dissemos, demonstram uma notável semelhança com as desintegrações mórbidas da personalidade, com as multiplicações da personalidade que descrevemos no capítulo 2, onde vimos que cada nova personalidade apresentava lacunas, soluções de continuidade na corrente mnemônica. As fases hipnóticas apresentam personalidades secundárias ou alternativas de um tipo superficial e por isso mesmo eminentemente próprias para mostrar-nos a que gênero de desintegração subliminar são devidas às desintegrações mais profundas da personalidade. A fase mais profunda do sono hipnótico poderia ser definida como uma adaptação científica feita, tendo em vista um fim definido, em cuja disposição se intensifica o que pode ser útil e se afasta o que pode constituir um obstáculo. Nosso sono normal é, por sua vez, instável e incapaz de reação. Podem nos despertar com o espetar de uma agulha, mas quando nos falam não ouvimos nem respondemos nada, a menos que nos desperte o ruído das palavras. Esse é o sono criado pelas necessidades de nossos temerosos antepassados. O sono hipnótico é, ao mesmo tempo, instável e capaz de reação, resistente às excitações que deseja ignorar, facilmente acessível às chamadas e que se decide responder. Espreite-se ou belisque-se o indivíduo hipnotizado e, ainda que certas camadas de sua personalidade possam ser em determinado ponto conscientes do ato, não será o sono por isso interrompido. Mas, quando se lhe dirige a palavra ou se conversa pausadamente diante dele, ouve, por mais profunda que seja sua letargia aparente. Isso ocorre na fase inicial do sono. Numa fase mais profunda, o eu supraliminar encontra-se, finalmente, em completa liberdade e é capaz não só de receber, mas também de responder. O estado hipnótico tem por objetivo facilitar e tornar possível a direção supraliminar do eu subliminar. Esta direção se exerce por dois caminhos diferentes e atua quer por inibição, quer pela dinamogenia, isto é, reprimindo certos atos, certas emoções e certos estados afetivos, ou provocando e favorecendo outros. E nisto a sugestão hipnótica aproxima-se da educação, que, igualmente, tem por objetivo impedir nas crianças o desenvolvimento de certos instintos e hábitos reputados maus e favorecer outros instintos e hábitos reputados bons. Sem dúvida, o trabalho da dinamogenia na educação apresenta dificuldades muito maiores do que o da inibição. Sabemos muito bem o que queremos impedir que a criança faça. É muito mais difícil determinar o que deve uma boa educação ensiná-la a fazer. A primeira lição que lhe inculcamos, atenção, é na realidade de um alcance do qual não nos damos conta. Contentamo-nos, igualmente,
com o lado negativo da lição que consiste na inibição do pensamento disperso. A intensidade da atenção assim obtida constitui um problema à parte. A educação intelectual que a atenção torna possível compreende o exercício das faculdades de percepção, de memória e de imaginação, mas todas essas faculdades frequentemente adquiriram um grau de intensidade considerável, mediante a sugestão hipnótica. Por sua vez, a educação moral supõe o exercício da atenção, principalmente na direção emocional, tanto mediante a inibição como a dinamogenia. Eliminamos os temores mórbidos inculcando os conceitos de valor e de respeito próprio, servimos-nos do poder de expulsão dos novos afetos para suprimir os desejos indignos. Existem numerosos exemplos que mostram o poder da sugestão nos casos em que a vida aparece irremediavelmente arruinada por alguma preocupação obsessiva ou algum medo irresistível. As virtudes pessoais dependem, antes de tudo, do poder da inibição, enquanto que a dinamogenia se torna necessária quando estas virtudes têm necessidade de ser antes estimuladas que contidas, aplicando-se o estímulo aos instintos já existentes. Cada um de nós deseja, em maior ou menor grau, a saúde, a riqueza, a consideração, o êxito. Mas, quando das virtudes pessoais passamos às virtudes altruístas, não estamos seguros de encontrar um impulso pronto a se desenvolver. Quando se alcançou um certo grau de generosidade e de afabilidade, encontramo-nos diante de qualidades superiores de abnegação, de entusiasmo pessoal, etc., que superam o alcance da educação comum e da sugestão hipnótica comum. Certos dipsômanos e morfinômanos curados levam uma vida digna de consideração, alcançaram, por assim dizer, um certo grau de estabilidade moral, mas é pouco provável que sejam capazes de manifestar virtudes superiores. Na realidade, ninguém pode pedir ao médico que lhe proporcione a santidade, do mesmo modo que não pode esperar que um homem egoísta e feliz se transforme num homem generoso e separado dos bens deste mundo. Esse homem se adaptou a seu modo ao meio em que vive e não pede para ser mudado profundamente. Não é, pois, nos quartos dos hospitais nem nos consultórios que encontraremos as grandes mudanças de caráter com relação aos fins espirituais. Essas mudanças não podem ser objetivo de experimentos realizados a sangue frio. Assim não se produzem. Em todos os povos e em todas as épocas houve conversões, mudanças e aprimoramentos de caráter atribuídos à graça divina e mais tarde veremos que sobre esse aspecto nosso exame dos efeitos do hipnotismo se confunde com as considerações mais amplas sobre o poder espiritual do homem. Mas, antes de chegar a este ponto de vista mais amplo, devemos passar em revista, sucessivamente, as diferentes formas, tanto de inibição como de dinamogenia, que constituem a educação comum desde o berço. A forma mais comum de restrição ou de inibição consiste, como já dissemos, nos esforços que fazemos para evitar que a criança adquira maus hábitos. Essas associações mórbidas dos centros motores, de início agradáveis, acabam sempre por tornarem-se incuráveis, até o ponto de resistir a qualquer tratamento. Até o ponto em que um ato aparentemente insignificante como chupar o dedo pode causar graves distúrbios. Sem dúvida, os resultados da sugestão são os mais inexplicáveis, nos casos desse gênero. Em parte alguma assistimos a tão completa libertação, quase momentânea, de um costume que anos inteiros de penosos esforços não conseguiram suprimir. Esses casos equidistam da terapêutica comum e da persuasão moral. A importância de encontrar aqui o meio de tratamento mais breve e rápido salta à vista e não temos razão alguma para crer que as curas assim obtidas sejam menos completas e mais permanentes do que as devidas a um esforço moral, lento e gradual. Não se devem perder de vista esses fatos quando se percorre toda a série de efeitos hipnóticos superiores, porque são de natureza a nos tirar qualquer inquietude com relação à exclusão possível de todo exercício ou esforço moral,
Nos casos de cura rápida e quase milagrosa, devemos supor que cada um desses esforços consiste numa modificação de certos grupos de centros nervosos e precisamente nisso o resultado que o treinamento moral obtém na região da consciência é mais lento e penoso. Entre essas duas formas de agir existe a mesma diferença que os separa os resultados obtidos pela aplicação intelectual comum dos que realiza o homem de gênio. O homem a quem se sugeriu a sobriedade pode, sem dúvida, liberar-se de todo esforço de paciência e de resolução, da mesma forma que o escolar Gauss, que escrevia as soluções dos problemas enquanto estes eram enunciados, ao invés de ficar horas refletindo sobre eles. Mas o progresso moral é, essencialmente, tão ilimitado quanto as ciências matemáticas e o homem cujo caráter sofreu, num ponto qualquer, uma transformação, sem que isso lhe custasse o menor esforço, pode ainda encontrar na vida ocasiões de realizar um esforço moral, de adestrar seu caráter e de tomar decisões. Entre os maus hábitos aqui tratados, a cleptomania apresenta um interesse particular, porque é frequente o indivíduo sentir a tentação de se perguntar se este, assim chamado, costume mórbido não serve de desculpa para uma simples tendência criminosa. Todavia, os resultados obtidos pelo tratamento são a melhor prova da existência de uma enfermidade, e certas curas mostram que o impulso, neste caso, se deve realmente a uma excitabilidade mórbida dos centros motores, movidos por um estímulo especial, uma ideia fixa que tende a se transformar, imediatamente, em ato. Certas palavras e atos violentos correspondem à mesma categoria dos casos em que o impulso de gritar ou de golpear adquiriu a rapidez irracional e automática de um tique, só podem ser inibidos através da sugestão, da mesma forma que certas aberrações sexuais. Os narcóticos e certas substâncias estimulantes constituem uma ameaça perpétua à moralidade humana. Por um estranho acidente de nosso desenvolvimento, a tendência de nosso organismo ao emprego de certas drogas, o álcool, o ópio, etc., é suficientemente poderosa para prevalecer em muitas pessoas não só sobre os impulsos altruístas, que são de aquisição recente, mas também sobre as tendências primitivas de defesa e de conservação pessoal. Vemo-nos aqui, novamente, por assim dizer, diante da quimiotaxia dos organismos inferiores e nos envolvemos num estranho conflito entre nossa responsabilidade moral e nossas afinidades moleculares, uma vez que nossa vontade central encontra-se saturada por inumeráveis elementos inertes de nosso ser. Nesses estados, a sugestão hipnótica opera de uma forma bastante curiosa, menos no sentido de um fortalecimento de nossa vontade central do que no de uma nova junção molecular, deixa o paciente, indiferente ao estimulante, que quase lhe produz nojo. O homem sobre o qual o álcool produzia anteriormente alegria ou terror extremados, comporta-se então como se vivesse num mundo onde não existisse o álcool. Também o escravo da morfina recobra às vezes uma liberdade semelhante. Antigamente acreditava-se que as curas dos morfinômanos eram equivalentes à sua morte, tendo em vista os numerosos suicídios levados a cabo pelos morfinômanos privados de seu estimulante. Mas em certos casos, curados pela sugestão, a súbita privação não deixou atrás de si desejo algum nem lamento. Trata-se de algo mais profundo do que uma reforma moral. Dir-se-ia que um espírito permanecia intacto no meio das degradações sofridas pelo corpo. Chegamos às ideias conhecidas sob o nome de fobias, como a agorafobia, a claustrofobia, a misofobia, temor de contaminação, que expressam uma espécie de deslocamento ou de contração da atenção, nas quais a sugestão se mostra às vezes muito eficaz, quer suscitando a atividade dos centros antagônicos, quer abrindo canais até então fechados, determinando, numa palavra, um rápido desaparecimento da ideia obsessiva. Refiro-me, nos casos deste gênero, a uma mudança intelectual que consiste na reposição da atenção deslocada.
Mas os efeitos morais não são menos importantes do que nos casos de inibição da dipsomania, etc., que já foram por nós mencionados. Esses terrores mórbidos que a sugestão faz desaparecer atuam arruinando e degradando o caráter. Os elementos de antipatia, de ciúmes, que frequentemente encerram, tornam os sujeitos que os padecem tão perigosos para os demais como odiosos para si mesmos. A supressão dessas ideias fixas, mediante a sugestão, lembra um pouco a extirpação cirúrgica dos tumores do organismo. Mas, a extirpação dos tumores não constitui a única maneira de limpar o organismo, e o organismo psíquico, para prosseguir a nossa metáfora, está igualmente sujeito a destruições e retenções que, com frequência, é preciso em parte dissipar. O tesouro da memória pode acumular resíduos. Os ensinamentos tirados da experiência são frequentemente absorvidos e a calma filosófica pode degenerar em apatia. A experiência acumulada, afirmou-se com toda a razão, paralisa a ação, perturba a reação lógica do indivíduo ao meio. A falta de controle que, com frequência, marca a decadência das faculdades mentais, não é, às vezes, mais do que um controle defeituoso, produzido pela preponderância das influências secundárias sobre as primitivas. Deste modo, a eliminação da falsa vergonha através da sugestão hipnótica constitui, na realidade, uma limpeza da memória, uma inibição da lembrança de antigas faltas e um colocar em movimento as aptidões necessárias num certo momento. Assim, no caso de um rapaz ao qual se pede para recitar em público, o hipnotismo, ao despertar o instinto primitivo da loquacidade, liberta-o do paralisante medo ao ridículo. Ao contrário, no músico uma sugestão semelhante fará com que desapareça o instinto secundário adquirido pelos dedos, ao libertá-lo de instintos secundários de indecisão e embaraço, próprios do escolar. Devo aqui observar, de acordo com Gurney e Bramwell, que o termo monoideísmo aplicado aos estados hipnóticos parece-me totalmente inadequado. Ocorre, com certeza, no indivíduo hipnotizado uma seleção de ideias e uma concentração da atenção sobre esta ou aquela ideia pré-escolhida, mas essas ideias podem, por sua vez, ser complexas e mutáveis e nisso reside uma das diferenças que separam o estado hipnótico do sonambulismo, no qual encontramos, com frequência, um grupo muito restrito de centros cerebrais chamados a ação. A doméstica sonâmbula, por exemplo, segue pondo à mesa do chá, ainda que se ordene outra coisa, e isto é, com efeito, monoideísmo, mas o indivíduo hipnotizado é capaz de obedecer simultaneamente a ordens mais variadas e numerosas do que faria durante a vigília. Dessas inibições da memória ou da atenção dirigida para as experiências do passado, dirigimos a atenção para a experiência atual. E aqui chegamos a um ponto central, a mancha amarela do campo mental e veremos que entre os efeitos mais importantes do hipnotismo, alguns podem ser considerados como modificações da atenção. Qualquer modificação da atenção pode realizar-se quer no sentido de interrupção, quer no de estimulação, ou nos dois ao mesmo tempo. Indubitavelmente, eu espantaria mais de um leitor, ao dizer que a supressão hipnótica da dor é devida a uma inibição da atenção. Nas anestesias de causa orgânica, envenenamento, traumatismo, etc., são produzidas modificações na estrutura íntima dos nervos que têm como consequência não só a supressão de sua comunicação com o sistema nervoso central, mas também a diminuição, inclusive o desaparecimento, da atividade funcional do nervo em geral. Ao contrário, na anestesia hipnótica, o sistema nervoso permanece tão vigoroso e ativo como sempre, quase capaz tanto de transmitir a dor, como de inibi-la. Numa palavra, o indivíduo hipnotizado está sobre a dor, ao invés de estar sob ela. O hipnotismo tem por fim não suprimir a causa orgânica, física da dor, antes debilitar a faculdade de representação,
mediante a qual nosso sistema nervoso central transforma em dor esta ou aquela perturbação orgânica. Esse enfraquecimento nem sempre chega à eliminação completa. Com frequência, a dor que pode ser suprimida durante o transcorrer de uma operação, estando o enfermo hipnotizado e inclusive anestesiado, desperta, num certo momento, durante o sono, por exemplo, o que prova que a dor esteve simplesmente relegada a uma das camadas de nossa consciência, inacessíveis ao nosso exame e aos nossos olhares. Esse poder de inibição que o hipnotismo possui proporciona, por menos que o indivíduo se considere sugestionável, um poder de concentração da atenção, de escolha no exercício de nossas faculdades, e isto nos permite separar, relegar a uma camada profunda de nossa consciência, todas as faculdades que não sejam estritamente necessárias para alcançar o fim a que se propuser. Isto supõe uma dissociação dos elementos que até aqui pareciam indissoluvelmente ligados, e a escolha entre os que são imediatamente dispensáveis e os que, sem ser de qualquer utilidade no momento, nada mais fazem do que distrair nossa atenção. Chegamos assim a uma concentração desta última, que com frequência pode alcançar um grau comparável ao que acreditamos ter existido entre os Newtons e os Arquimedes. A inibição compreendida desta forma aproxima-se ao que se poderia chamar a atividade dinamogênica da sugestão hipnótica. Mas, neste caso, a dinamogenia mostra, por assim dizer, um caráter meramente negativo. Elevamos o grau de uma faculdade, a atenção, separando-a dos objetos que não podem ser considerados como meios que permitam alcançar um fim definido. Devolvemos-lhe a intensidade o que lhe fizemos perder em extensão. Mas a sugestão hipnótica tem ainda uma ação dinamogênica positiva, isto é, capaz de aumentar a vitalidade, de fortalecer a vontade, de tornar mais intensa a energia e o funcionamento de todas as nossas faculdades, sem recorrer à inibição. Assim procedendo parece tirar do organismo mais do que lhe é permitido pelas condições fisiológicas. É verdade que a energia física do organismo depende de condições fisiológicas como o calor e a nutrição. Mas, mesmo dentro desses limites, muito amplos por outro lado, do metabolismo fisiológico, a energia produzida mediante o calor e a nutrição é suscetível de variações indefinidas, tanto no caráter como na intensidade. Da mesma forma, a energia psíquica está muito longe de ser fechada num circuito estreito, de apresentar um grau constante. Com educação nos propomos a 1. Que nossos filhos adquiram, através de seus órgãos sensoriais externos, todos os divertimentos sádios, todos os conhecimentos que esses órgãos são capazes de proporcionar. 2. Dar a seus órgãos sensoriais centrais, ou ao mundo interior da imaginação, uma fecundidade sadia e útil. 3. Tornar as crianças capazes de dominar suas energias intelectuais retendo, através da memória, todos os atos que anteriormente solicitaram sua atenção. 4. Converter seus conhecimentos e sua imaginação em sabedoria e virtude, através do exercício da vontade esclarecida. Este é um caminho lento e difícil, mas veremos que em cada caso a sugestão hipnótica nos proporciona um início de ajuda e contribuição. A ação da sugestão sobre nossas faculdades de percepção através dos órgãos dos sentidos externos manifesta-se, principalmente, de 3 maneiras. A. Pela restituição dos sentidos comuns, afetados por uma anomalia de funcionamento, ao estado normal. B. Pela intensificação dos sentidos comuns, hiperestesia. C. Pelo desenvolvimento de novos sentidos, heterestesia. No que concerne à primeira categoria, trata-se, na maioria dos casos, que é de um costume adquirido pelo eu subliminar para compensar um defeito orgânico real, espasmo involuntário do músculo ciliar, para corrigir uma insuficiência do cristalino, que é de uma insuficiência da atenção. Portanto, basta suprimir-se o costume ou despertar a atenção,
E ambos os efeitos não podem ser obtidos a não ser com a ajuda da sugestão hipnótica, para devolver o órgão ao seu funcionamento normal. Os casos de hiperestesia são muito numerosos e de maneira suficientemente provada para que haja necessidade de insistir aqui sobre eles. Digamos, unicamente, que provam que o funcionamento dos nossos sentidos só apresenta o mínimo de adaptação a nossas necessidades cotidianas, mas possuem potencialidades latentes que a sugestão hipnótica pode trazer à luz. Os casos de hiperestesia apresentam-se de maneira um tanto diversa. É possível que a hiperestesia constitua unicamente uma manifestação de certos sentidos que herdamos do protoplasma primitivo, o qual estava provavelmente dotado de panestesia, isto é, que possuía latente todos os sentidos próprios dos seres vivos. Destes sentidos não desenvolveram durante o curso da evolução mais do que os adaptados aos nossos fins e necessidades humanas terrenas, portanto, encontraram-se providos de órgãos terminais. Mas isso não exclui a possibilidade da existência de outros sentidos que não tiveram ocasião de se exteriorizar, mas que, a exemplo dos trajetos olfativos e ópticos, não permanecem no sistema nervoso central. Portanto, improvável que o impulso externo ou interno seja capaz de torná-los evidentes à inteligência desperta, ou ao menos perceptíveis no estado de concentração limitada, êxtase. Mas, por outro lado, sinto-me inclinado a pensar que as percepções, aparentemente novas, da hiperestesia representam somente uma mistura de formas comuns de percepção levadas a um novo grau, interpretadas pelo sistema nervoso central com uma acuidade igualmente nova. Vou agora abordar o estudo dos efeitos dinamogênicos da sugestão sobre os processos vitais centrais, isto é, que afetam quer o sistema vasomotor, quer o sistema neuromuscular, quer, finalmente, os trajetos sensoriais centrais. No que concerne aos efeitos da sugestão sobre o sistema vasomotor, estes são conhecidos por todos e as experiências acerca deles são de uma simplicidade infantil. Coloca-se sob as narinas de um indivíduo um frasco que contém amoníaco, dizendo-lhe que é água de colônia. O sujeito aspira o odor com prazer e seus olhos não lacrimejam. Faz-se a experiência contrária, isto é, dá-se água de colônia e diz-se que é amoníaco. O sujeito espirra e os olhos lacrimejam. Essas experiências mostram a influência que a sugestão hipnótica é capaz de exercer sobre a atividade secretora das glândulas. A estigmatização, que durante um tempo enorme foi considerada como uma fraude por alguns e como um milagre por outros, não constitui em nossa opinião mais do que um efeito da autossugestão sobre o sistema vasomotor, que possui uma plasticidade extrema e um maravilhoso poder de reação. A estigmatização não é, com efeito, mais do que uma vesicação sugerida ao próprio indivíduo durante o êxtase pela contemplação permanente das chagas de Cristo. Os efeitos da sugestão sobre nossas faculdades sensoriais centrais, sobre nossa faculdade de representação interna de visões, de sons, etc., são muito mais importantes e só foram tratadas até agora de forma superficial. Esses efeitos são conhecidos pelo nome de alucinações. Ocupar-nos-emos das alucinações no capítulo sobre o automatismo sensorial. Aqui somente diremos que, longe de considerar as alucinações hipnóticas como efeito de uma inibição, como a expressão de um monoideísmo, ao contrário, enxergamos nelas uma manifestação dinamogênica, uma intensificação da imaginação, que se relaciona às vezes a não temas fúteis, mas que de todos os modos representa uma faculdade de ordem superior, indispensável, de uma forma ou de outra, à produção das obras que mais admiramos. Esse poder intenso de imaginação não é só efeito da sugestão, possui ainda outra característica, a de confundir-se com o nosso eu subliminar e de persistir ali em estado latente. Tal prova nos é proporcionada pela exatidão e precisão com que se executam as sugestões pós-hipnóticas, isto é,
As ordens sugeridas durante o sono hipnótico, mas que devem ser executadas mais tarde, em data e hora determinados, através de um sinal convencionado. No momento de executar esta ordem, o indivíduo cai, momentaneamente, no sono hipnótico e não se recorda de a ter executado. Isso prova que a ordem sugerida formava parte de uma corrente de recordações que existia simultaneamente com aquela do estado de vigília, mas sem relações com esta última. A faculdade subliminar que preside as alucinações se exerce em limites muito amplos, tão amplos como os limites nos quais se manifestam os efeitos terapêuticos da sugestão. Com efeito, as alucinações pós-hipnóticas não afetam unicamente a vista e ouvido, aos quais, com frequência, se restringem as alucinações espontâneas, mas todas as reações vasomotoras e todas as sensações orgânicas, cardíacas, gástricas, etc., e produzem efeitos que artifício algum conseguiria produzir nas pessoas durante a vigília. A sugestão atua, portanto, intensificando nosso poder e nossas faculdades sensoriais comuns, elevando a um grau inacessível, no estado normal, nossa capacidade de percepção periférica ou central. Pode-se perguntar até que ponto os órgãos terminais especializados participam nessa atividade exagerada de percepção, e a resposta a esta pergunta nos permitiria esclarecer o estranho fenômeno conhecido sob o nome da transposição dos sentidos e que equidista entre a hiperestesia e a telestesia ou a clarividência. Sabe-se em que consiste esse fenômeno? É, por assim dizer, a substituição de um órgão dos sentidos por outro, como, por exemplo, a visão com auxílio da ponta dos dedos, etc. Trata-se de uma verdadeira substituição e um órgão é, realmente, capaz de assumir a função que não lhe corresponde e que é da jurisdição de outro órgão definido, especializado em relação a esta função? Não o creio. Ao meu ver, as pontas dos dedos não constituem, no caso em questão, um órgão da visão, como as zonas chamadas hipnógenas não constituem órgãos destinados à transmissão da sugestão hipnótica. Trata-se, antes, de um estado de telestesia que não implica necessariamente a percepção pelo organismo corporal. Só um espírito que percebe desta forma supranormal se encontra sob a impressão de que percebe através deste ou daquele órgão corporal. Chego, neste momento, à terceira ordem dos efeitos dinamogênicos da sugestão, a sua influência em especial sobre a atenção, a vontade e o caráter, este último resultado da direção e da persistência da atenção voluntária. Constatamos, nos fenômenos hipnóticos tratados nesta obra, que a inteligência intervém em certa medida e grau. Passemos agora de uma fase da consciência e da atividade inteligente a outra mais elevada. Pode-se reconhecer, na consciência deste tipo, 3 graus. A. Ignoro completamente a maneira pela qual o sangue flui em meu braço. É um processo orgânico que se realiza inteiramente sob o nível da consciência. B. Sei, até certo ponto, como movo o braço. É um processo orgânico associado a certas sensações conscientes de escolha e vontade. C. A partir do momento em que movo o braço, posso compreender, de maneira mais uniforme do que nas fases anteriores, como escrevo letras num papel. Esse ato encerra um elemento considerável de capacidade adquirida e de escolha consciente. Mas o que desta vez nos propomos a demonstrar é o modo pelo qual a sugestão hipnótica realiza a passagem da fase B à fase C, isto é, da fase em que o elemento consciente desempenha um papel mínimo à fase em que seu papel se torna importante e complexo. Consideremos, por um momento, o grau de inteligência que intervém nas modificações do organismo, produzidas pela sugestão hipnótica, como a formação de bolhas cruciformes. Esta formação supõe, com efeito, uma combinação de capacidades bastante raras, a capacidade de impregnar as modificações fisiológicas com uma direção nova e de reapresentar-se e imitar uma ideia abstrata, arbitrária,
não fisiológica, a ideia de cruciformidade. Tudo isso é, na minha opinião, a expressão de um controle subliminar sobre todo o organismo, controle mais eficaz e profundo do que o supraliminar. E, para dar uma aparência mais concreta a essa expressão abstrata, eu descreveria esse aumento da capacidade de modificação do organismo como uma volta à plasticidade primitiva. Essa plasticidade latente durante o estado normal é despertada com a sugestão. Esse despertar não se dá às cegas, nem conscientemente, antes, parece ser um capricho inteligente. Por exemplo, a vesicação cruciforme localiza-se de acordo com um plano predeterminado, o que prova que o processo não é completamente cego e, por outro lado, muitos indivíduos atingidos por ele ficariam contentes de se verem livres dele, o que prova que o processo não é nem consciente nem voluntário. Tudo o que se pode dizer é que a ordem, em virtude da qual se formam as bolhas cruciformes, é uma ordem caprichosa, mas executada inteligentemente. Estamos aqui na presença de uma atividade dos centros do nível médio que põe em marcha as faculdades subliminares. Chegamos agora às sugestões que afetam mais diretamente as faculdades centrais e se dirigem mais aos centros de nível superior. Citemos, primeiramente, os fatos em que as faculdades superiores obedecem às sugestões feitas tendo em vista fins puramente caprichosos. Falei, anteriormente, dos cálculos realizados subliminarmente, em virtude de sugestões pós-hipnóticas. Estas sugestões, a prazo fixo, isto é, ordens dadas durante o sono e que devem ser executadas em circunstâncias determinadas, depois de um lapso de tempo definido, mostram-nos o grau de inteligência que pode entrar em jogo, fora de qualquer intervenção da consciência supraliminar. Assim, Milne Brown ordena a um indivíduo hipnotizado que trace uma cruz quando tenham transcorrido 20.180 minutos a partir do momento em que a ordem tenha sido dada. O fato de que essa ordem tenha podido ser executada demonstra que existe uma memória subliminar ou hipnótica que se mantém durante o transcorrer de nossa vida comum e que desperta quando aparecem circunstâncias propícias para que a ordem seja executada. Das experiências desse gênero e dos fatos já citados, de solução de problemas aritméticos durante o sonambulismo, resulta que, graças à educação, esta acuidade da memória subliminar é suscetível de auxiliar bastante nossa atividade supraliminar. Todos compreendem que o que Richet chamou de objetivação dos tipos é produzido durante a hipnose com uma vivacidade muito maior do que no estado normal e sabe-se igualmente que o medo dos atores ou dos oradores é uma emoção que a sugestão pode facilmente suprimir. Certas pessoas podem, em cena ou na tribuna, dar a aparência da genialidade, evocando com a sugestão ou a autossugestão uma corrente subliminar de ideias ou de palavras, de gestos dramáticos ou de entonação que, ainda que não seja de rara qualidade, evitaria ao artista colocado em tais condições as violências e torpezas que cometeria sem ela. Aqui também a hipnotização constitui uma espécie de extensão do automatismo secundário, isto é, uma eliminação da consciência comum dos movimentos, o caminhar, os movimentos dos dedos sobre o piano, etc., frequentemente executados. E esses fatos fazem-nos entrever a possibilidade da associação, no homem, da estabilidade do instinto e da plasticidade da razão. O inseto, por exemplo, realiza com grande facilidade e perfeição certos atos difíceis que lhes são ditados por um instinto, que nada mais é, com frequência, do que uma inteligência decadente, um esforço vagamente consciente no início e que, à força de se repetir inúmeras vezes, transformou-se num automatismo ininteligente, contudo preciso. O homem é frequentemente guiado por um automatismo secundário desse gênero, mas em grau ínfimo, se compararmos com a frequência pela qual se manifesta, com a quantidade de trabalho que efetua em virtude de um esforço consciente.
Esse automatismo é suscetível de se estender em duas direções e o homem chega a cumprir como indiferença as necessidades desagradáveis e com facilidade as difíceis. O hipnotismo pode ter um grande valor prático do ponto de vista do desenvolvimento da atenção em geral, que constitui um dos fins a que se propõe a educação. A incapacidade, a indolência, a falta de atenção repartem entre si